Pai. Nesse momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu filho, Lucas Máximo, Senhor, que o Senhor tem usado como ferramenta, como instrumento para edificação nesses últimos dias, Pai. Abençoa o teu filho, repreende todas as ciladas do inimigo, Amém. todos os levantes, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, que levante os teus muros de fogo ao redor do teu filho, consumindo toda e qualquer seta maligna, e que o teu filho seja coberto cada vez mais pela tua graça e que ele tenha ousadia no teu espírito, Pai, para fazer a tua vontade. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, que nós possamos assimilar tudo que o Senhor nos trouxer, que o entendimento seja a sabedoria vinda do teu espírito. Em nome do teu filho amado Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, amém. Espera só um pouquinho. Aqui em Brasília está um calor enorme e está complicado a gente ficar, às vezes, sem beber água e tal, e essas coisas todas. Era bom eu ter colocado a garrafa de água aqui perto, né? Bom, irmãos, então nós paramos nesses versículos onde a gente estava falando sobre a profecia que Enoque Ainda estava... está no início, irmão Lucas. Pode ir buscar água. Né? Espera um pouquinho. Porque os irmãos estão chegando aí, né? Bom, então está todo mundo aqui já. Então, nós estávamos vendo a... O que tem a mensagem aqui? Então, nós estávamos vendo, os irmãos, a profecia de Enoque, né? Que ela começou aqui falando sobre o tempo do fim, já logo no começo, né? As bênçãos de Enoque, assim por diante, né? Então, o que acontece? Nós chegamos no versículo 6, nós estávamos falando que a volta do Senhor está... Oi. A volta do Senhor... Aqui. Não, já abri. Mais mensagem? Ah, tá. Ah, não estava abrindo nada. Agora não. tá. Então. Ah, tá. O que está acontecendo aqui, ô irmão Lucas? Você está mexendo aqui nas configurações? Não. Irmão? Não, o que aconteceu? Ai. Ah, aqui tá falando, mostrar alto-falante, aí do nada ativa, desativa. Não tô eu não consigo ver lá em cima. Não ver sei. O que tá acontecendo. Eu não Apertar sei. o mudo aqui, deixa eu ver. Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, irmão Ernesto. Bom dia, irmão Michel. Bom dia, boa noite. Tô cabeça ruim. Boa noite, irmãs. Ô, minha irmã. Boa noite, minha irmã Sabrina. Boa noite, irmão. Boa noite. Então, irmãos, como eu estava falando, nós tínhamos visto lá o livro de Enoque, o começo, então ele falava da vinda do Senhor no Monte Sinai, né? E a profecia, ela tem duplo cumprimento. Por quê? Porque a gente vê que também fala, pela intenção do texto, né? Fala da volta do Senhor, né? De todos os anjos, né? Todos os seres, né? Vão tremer. E a terra também vai tremer, né? Então, nós estávamos vendo isso no versículo... começou no versículo 1, nós fomos até o versículo 6, né? Então, agora nós vamos continuar. Então, a ideia aqui, irmãos, é o seguinte, nós vamos versículo por versículo e fazendo os comentários, né? E marcando aquilo que é importante, tá? Então, na última live, nós tínhamos lidos aqui, ó.
E as altas montanhas serão sacudidas, e os altos montes serão arrasados, e derreterão como cera na chama. E os lugares altos serão abalados, e os altos montes serão aplainados, derreterão como cera perante a chama. Então, as duas tradições são muito próximas, né? Eu coloquei 4 tradições no começo, só que depois eu acabei adotando só uma, que foi a melhor que eu achei. Aí, as alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. As altas montanhas se racharão e derrubarão, e as colinas se rebaixarão e fundirão como a cera ante a chama. Então, veja só, irmãos, a gente tem que interpretar o material e o espiritual desse versículo. Veja só. Tanto na palavra de Deus, na Bíblia, quanto no livro de Enoque, montanhas, né? Montes sempre prefiguraram pessoas, reis ou reinos, tá? Então, sempre que acontece um juízo de Deus, esse juízo acontece materialmente e espiritualmente, ou seja, na consciência das pessoas também. Então, quando estiverem acontecendo isso, montanhas sendo sacudidas, as pessoas entrarão em temor. Por quê? Porque todos nós temos referências de coisas visíveis que nos dão segurança, né? Por exemplo, se o chão da sua casa tremer, você já não confia mais onde você está morando, né? Então, você sabe que pode abrir ali uma fenda, um terremoto, alguma coisa assim. Então, nós temos essas figuras visíveis, né, que nos dão segurança. Então, quando o Senhor entra em juízo, ele atinge as coisas visíveis e as coisas invisíveis, que é o coração dos homens. Então, como serão, os altos montes serão arrasados e se derreterão como cera na chama. Então, quem é a chama espiritual? É Deus, né? E o que são as ceras? As obras da carne, certo? Então, grandes montanhas seriam os homens e reinos, né, poderes deste mundo sendo sacudidos, né, altos montes sendo derrubados, arrasados, e as obras da carne derretendo como cera na presença de Deus, ok? Então, você pode comparar com Isaías 44, que esse versículo é muito parecido. Lá fala que todos os outeiros, né, serão abaixados e todos os vales serão elevados. Só conferir lá, porque teve vezes que eu... Opa, tá entrando gente aqui, eu tenho que ir lá permitir. Então, teve vezes, irmãos, que eu peguei e coloquei o versículo. Eu gosto sempre assim, se vai falar de um versículo, já coloca o versículo ali junto, né? Mas às vezes a gente esquece. Então, Isaías 44, vamos só conferir, né, que eu coloquei a referência. Assim, quando eu pedir uma referência, quem achar primeiro lê, tá? Porque assim a gente ganha tempo. E todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Amém. Então, vamos dizer assim que espiritualmente também o Senhor vai fazer essa parte também, né? Abater os soberbos, elevar os humildes, né? Aquelas pessoas que estão com o seu coração na presença de Deus, que estão precisando de uma transformação, Deus também vai dar o direito a essa transformação nesse tempo. É o que nós precisamos, né, irmão? A gente sabe que nosso coração não é perfeito, né? Nós temos defeitos e tudo, e toda a nossa esperança está na misericórdia de Deus, né, por meio de Jesus. Porque não tem como nós apresentarmos para Deus nada de dizer assim, olha, Senhor, eu tenho o direito de entrar no céu, eu tenho o direito de morar contigo, eu tenho o direito disso. Não temos direito de nada, não temos prerrogativa nenhuma que a gente possa se exibir diante de Deus, certo? Nenhum ser humano tem, tá? Então, as pessoas se exibem umas para as outras aqui como carne, né? Mas diante de Deus, não tem isso. E mesmo as pessoas se exibindo como carne, como ser humano, a gente sabe que o conteúdo delas é vazio, né? Então, quem tem conteúdo mesmo é Deus. Então, e a terra afundará, e tudo que está sobre a terra será destruído, e haverá julgamento sobre todos e sobre todos os justos. Então, aqui, ó, veja só. Então, pela situação que nós estamos vendo aqui, ó, isso aconteceu lá na época de Noé e também acontecerá na volta de Jesus. E a Eretz terra será inteiramente rachada em partes. Essa rachada em partes, olha só, é a origem dos continentes, né? Porque a terra era uma terra
sozinha, assim, um pedaço único, né, que é chamado Pangeia, e ela foi rachada em partes e formou os continentes, né? E tudo que está sobre a terra perecerá, e haverá um juízo sobre todos os homens. Então, a terra será imersa e todas as coisas que nela perecerão. Então, a imersa aqui, você sabe que é no dilúvio, né? Enquanto um julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Então, você vai ver que o Enoque, ele vai fazer um paralelo sempre entre o dilúvio e a volta de Jesus, tá? A terra se dividirá e tudo que está sobre a terra perecerá e haverá um juízo sobre todos. Então, a palavra juízo, né, diz respeito às obras cometidas sobre a face da terra. Então, a gente sabe que as obras boas, né, Deus vai recompensar e as obras más, Deus vai punir. Então, as pessoas vão ser punidas, né, e retribuídas segundo as suas obras. Agora, veja só, em relação a nós, né, que esperamos em Deus, que somos justificados por Ele, está escrito assim, mas os justos Ele fará paz, né, com os justos fará paz. Ele protegerá os eleitos, certo? Então, Deus vai fazer distinção entre o que é justo e o que não é justo, como Ele mesmo prometeu. E misericórdia estará sobre eles. Todos pertencerão a Deus e prosperarão e serão abençoados e a luz de Deus brilhará sobre eles. Né? Mas com os justos ele fará paz, né? Shalom. Protegerá os escolhidos e a misericórdia estará sobre ele e todos eles pertencerão a Elohim. Então aqui está falando todos eles, né? Mas é sobre todos eles os justos, né? Eles prosperarão e eles serão abençoados. E ele ajudará a todos e uma luz aparecerá entre eles. E ele fará shalom, paz com ele. Então, aqui novamente está repetindo. Aí, veja só, em algumas traduções o versículo era o 8, na outra tradução o mesmo versículo era o 10, tá? Então está aqui, ó, mas ele será dado a paz, ele preservará os eleitos, e para com eles exercitará a clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Mas com o justo ele fará paz, protegerá os eleitos, e sobre eles recairá clemência, e todos eles pertencerão a Deus. Serão ditosos, bendito, ajudará-os a todos, e para eles brilhará a luz de Deus. Tá? Então, aí vem aquela parte que está em Judas, né? Que é a volta de Jesus, certo? Por quê? Judas é depois do dilúvio, né? Já é o Novo Testamento. Eu não gosto de falar Novo Testamento, né? Mas é a nova aliança, né? Então, veja só. Com Judas, né? Esse versículo aqui que está na sequência, ele é citado lá, né? E veja, ele vem com 10.000 santos, né? Para realizar julgamentos sobre eles e destruir os ímpios e contender com toda a carne concernente a tudo que os pecadores e os ímpios fizeram e elaboraram contra ele. Eis que vem com miríades, né, é uma outra tradução, de seus separados são santos, para executar juízo sobre todos, para destruir todo o ímpio, e para condenar toda a carne acerca das obras de suas iniquidades, de sua iniquidade, o qual os ímpios cometeram, e todo o orgulho e todas as coisas duras que os ímpios pecadores falaram contra ele. Então, essa parte aqui, ó, os pecadores falaram contra ele, a gente lembra de Apocalipse 13, né? Onde a besta e o falso profeta têm o nome de blasfêmia, que blasfêmia contra Deus. Tá bom? Eis que ele vem com centenas de dezenas de milhares de seus santos, que é mais outra tradução de novo, para executar julgamentos sobre os pecadores, destruir o iníquo, reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana, que foi feita e cometida contra ele. Judas, essa mesma parte está em Judas, que é um capítulo só, 14 e 15. E veja só, olha que ele vem com a multidão de seus santos para executar o julgamento sobre todos e aniquilar os ímpios, certo? E castigará toda a carne por todas as suas obras ímpias, as quais eles hão perversamente cometido, e todas as palavras altivas e duras que os malvados pecadores falaram contra ele. Então, outra coisa que dá para lembrar é de Apocalipse capítulo 19, onde fala da volta de Jesus com os santos anjos, né, para a batalha do Armagedon. Então, veja só, lá em Apocalipse 19, deixa eu ver o verso aqui, deixa eu ler para vocês, né? Você consegue ver que tem palavras que são muito próximas, né, ao que ele está falando aqui. A vitória de Cristo,
e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome qual se chama, e seguiam os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestido de linho puro, fino, branco e puro, né? Então, a volta de Jesus, que ele vem com a multidão de seus santos. Bom, agora, essa primeira parte aqui, ó, eu coloquei um título para vocês irem acompanhando o assunto, tá? Vou colocar aqui um título, ó, As Bênçãos de Enoque, certo? Foi a primeira parte. Então, todas essas partes aqui está falando de bênçãos para os justos. E agora vem uma outra parte que é obediência das criações de Deus. O que quer dizer isso? Né? Enoque, ele vai falar que as coisas na natureza obedecem a Deus. E por que o homem não obedece? Né? Exatamente isso que ele vai questionar os homens. Então, está levando os homens a reconhecer a obediência de tudo que Deus determinou. Porém, o homem, como tem o livre-arbítrio, acaba por não obedecer a Deus conforme a sua palavra. Então, aqui, ó, agora Enoque vai usar as leis da natureza, dos céus e da terra, e as regularidades, e a regularidade dos fenômenos, como um argumento para levar os anjos e os homens ao arrependimento, a fim de que eles deixem seus maus caminhos e obedeçam ao Senhor. Então, esse é o argumento de Enoque. Então, vamos lá. Contemplai tudo o que acontece nos céus. Então, a gente pode olhar para cima, né, e olhar o que acontece nos céus. Como as luzes nos céus não mudam suas órbitas, certo? Então, sempre as estrelas estão aparecendo da mesma maneira, a cada dia, a cada ano, né? Como cada uma nasce e se põe em ordem, como cada um a seu tempo apropriado, e não obedecem suas leis, as leis de Deus, né? Considerai vós todas as suas obras nos chamais, céus, como elas não mudam suas órbitas, e as luminárias que estão no céu, como as estações de suas luzes, tudo nasce e se põe em ordem. Aí vamos ter o sol, a lua, né? E as estações e tudo o que acontece. Cada um em sua estação e não transgrida a sua ordem apontada. Aí diz aqui, ó, todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Então, esses que estão nos céus podem ser tanto os astros dos céus como os anjos, né? Sabem o que está acontecendo lá no céu. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, né? São as órbitas das luminárias. Que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Conhecem a visão da terra e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Então, vejam só, aqui esse versículo ele dá uma ideia de como que as coisas na terra estão como que prescritas, né? Que devem acontecer, né? Ou que estão prescritas já naquilo que Deus determinou, porque são os tempos, né, determinados, certo? Porque foi para isso que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas, para dar sinais dos tempos determinados. Todos os que estão no céu sabem o que ocorre nele. Mais uma outra tradução. Como as luminárias dos céus não trocam a sua rota nas posições de suas luzes, né? E como todas nascem e ficam ordenadas, cada um segundo a sua estação, e não desobedecem sua ordem. Olhem a terra e prestem atenção às suas obras desde o começo até o fim. Aqui nessa tradução já dá um entendimento assim de como se os anjos, né, estivessem observando as nossas obras, tá certo? E nessa tradução dá um entendimento, né, de que os astros e o caso o sol, a luz, as estrelas marcam os tempos daquilo que devem acontecer, ok? Vamos continuar. Considere a terra e entenda das obras que são feitas sobre ela, do princípio ao fim, que nenhuma das obras de Deus muda quando se torna manifesta. Considerai o verão e o inverno, como toda a terra está repleta de água, e as nuvens e orvalho e chuva estão sobre ela. Então, aqui agora, ele parou de usar o argumento do céu, da obediência, né? Agora está usando o argumento das coisas que acontecem na terra para que nós possamos nos arrepender e viver na obediência. Contemplai vós a eretes, a terra, e atentai para as suas obras, desde a primeira até a última. Como são imutáveis, como nenhuma destas coisas muda, e tudo aparece a vós. Contemplai os sinais do verão, olha lá,
as nuvens e o orvalho e o inverno, como toda a eretes a terra é preenchida por água, e as nuvens derramam chuva. Então, irmãos, se não acontecesse essa regularidade das estações, nós não teríamos vida, né? Não teríamos como nos alimentar, né? Como nos proteger. Então, é muito importante isso. Eles veem que toda obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam. Como nenhuma obra de Deus sobre a terra troca, ou muda, né, na verdade, e todas são visíveis para vós. Vejam os sinais do verão e os sinais do inverno, como a terra inteira se enche de água e as nuvens de orvalho, a chuva sobre ela. Então, eu continuei carregando as 4 traduções, né? Vamos ver. Ainda continua aqui. Vamos para frente um pouco. Então, aí ele termina essa exortação, né? Ele continua mais um pouco, vamos ver lá. Enoque, capítulo 1, verso 3, né? Aí nessa outra tradução era capítulo 4, verso 1, capítulo 3, verso 1, então aqui tinha várias traduções. Contemplai e vejo como no inverno todas as árvores parecem murchas e desfolhadas, com exceção de 14 árvores, olha só, que não são desfolhadas, mas se mantêm como a antiga folhagem, até que nova surja após 2 ou 3 anos. Bom, eu não identifiquei quais são essas 14 árvores que não mudam, né? Que não são desfolhadas. Uma coisa eu sei, o jiripapo é uma árvore do Nordeste, ele sempre tem folha e fruto o ano inteiro, só que às vezes o fruto não está maduro, tá? Observar e ver de como todas as árvores secam e desprendem suas folhas, exceto por 14 árvores, que não perdem sua folhagem, mas retêm a folhagem antiga, até que 2 ou 3 anos se passem. Eles consideram e veem cada árvore como aparece para depois murchar, e toda a folha para depois cair, exceto 14 árvores, as quais não são efêmeras, né? Aqui já usou uma palavra um pouco diferente para essa questão de passageiro, né? De que elas mudem. E esperam o aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos, né? Aqui está falando anos, né? Cada ano tem um inverno, então tudo bem. Aqui também está falando ano, e aqui está falando inverno. Observe e veja como todas as árvores se secam e cai toda a sua folhagem, exceto 14 árvores, cuja folhagem permanece e espere com todas as suas folhas velhas, até que venham novas detrás de 2 ou 3 anos. Agora, se essas 14 árvores representam espiritualmente alguma coisa, eu não sei. Tá? É questão da gente procurar talvez um versículo que se relacione com esse. A gente descobrir. Aqui. Desculpa. Enoque 1,4. E novamente, contemplai os dias de verão. Com o seu início, o sol está sobre ele. Procurai abrigo e sombra por causa do calor do sol, e a terra queima com calor ardente, e não podeis pisar sobre a terra ou sobre uma rocha devido ao seu calor. Né? Isso aqui todo mundo já experimentou na vida, né? Andar sobre o solo quente. E novamente observai vós os dias do verão, como o sol queima e brilha, e vós buscais sombra, né, que é sombra, né, que é sombra e abrigo perante ele na terra. Então, perante o sol, nós vamos buscar abrigo. Que queima de modo que vós não podeis pisar na terra, ou na rocha, por razão do calor. Então, a mesma coisa. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra, desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre a rocha em consequência do calor. E a outra tradução, e outra vez observem os sinais no verão, do verão, como nele o sol queima e rescalda, e então sobre a superfície ardente da terra procuram sombra e refúgio do ardor do sol, sem encontrar forma de partir nem pelo chão e nem pelas rochas e causam calor. Essa tradução é um pouco mais confusa, né? Bom, então espiritualmente, vamos tentar ver aqui se nós temos uma relação, né? A gente sabe que o Senhor é o sol da justiça, né? Certo? Então, para quem o Senhor vai causar calor, né? E ardor?
para as obras da carne, né? Se a gente pegar esse versículo, relacionar com aquele das as montanhas se derretendo como cera, ok? Contemplai como as árvores estão cobertas com folhas verdes e frutificam, e entendei a respeito de todas as coisas, e percebei como aquele que vive eternamente fez todas essas coisas para vós. Então, uma outra coisa que dá para ver também, irmãos, que veja só, como essa geração era uma geração de pessoas que eram descendentes de Adão e ainda não tinha chegado o dilúvio, eles tinham, talvez, pela maneira deles viver, esquecido as regras da natureza, né? E tenham tentado viver uma vida dissoluta, né? Como hoje, né? Hoje a gente vê também. Hoje a gente vê pessoas se esquecendo que as coisas têm regras, que as coisas têm limites. Então as pessoas querem ultrapassar esses limites. E o que dá para perceber é que ele dá sempre essa ideia, observar e contemplar, né? E é uma palavra assim no imperativo, né? Quer dizer, é uma obrigação sua fazer isso, para você entender as coisas. Tá bom? Contemplai como as árvores estão cobertas com folhas verdes, frutificam e entendei a respeito de todas as coisas, e perceber como aquele que vive eternamente fez todas as coisas para vós. Observai vós todas as árvores que se cobrem, todas as suas folhagem cresce verdejante, e todos os seus frutos nascem em majestoso orgulho. Louvai o vós, e atentai e conhecei todas essas obras, olha. Atentar e conhecer. E reconhecei como aquele que eternamente criou todas as coisas. Então, ó, é como eu falei, sempre Deus começa a se revelar para nós pela natureza. Depois é que ele vai se revelando na nossa vida até chegar à conversão, né, por meio de Jesus. Eles consideram como as árvores quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós. Tá? Então, aqui já dá uma ideia, né, como ele está exortando os anjos, né? Aqui dá uma ideia aqui de que Deus mostra para os anjos que ele faz coisas para nós. Né? Observe e veja todas as árvores, como em todas elas despontam em folhas verdes e cobrem todos os seus frutos. São para o adorno e glória. Elogie e considere tudo destas obras e saiba como o Deus vivo, que vive eternamente, ele tem feito essas coisas. Então, aqui o que ele está querendo produzir nesse versículo, né? Além de contemplar, observar, é temor, né? Obediência e temor. Para saber que Deus fez todas as coisas. E aqui continua. E como suas obras estão diante dele ano a ano. Então, dele quem? O Senhor. E todas suas obras o servem e não mudam, mas são de acordo com o que Deus ordenou, assim tudo é feito. De ano a ano, todas as suas obras assim continuam eternamente, cumprindo toda a sua palavra. E as obras deste princípio, e todos os anos existentes, no qual todas as suas obras são obedientes, a ele invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas acontecem. Como todas as suas obras prosseguem de ano em ano até sempre, e todas lhe obedecem, sem alterações, e tudo passa como Deus o estatuiu. Bom, irmãos, parem para pensar assim, né? Os homens hoje pensam assim, a natureza segue leis, né? Aí eu vou descobrir qual é a lei que a natureza segue. Ah, tá, tem a lei da gravidade, né? Tem a lei que rege o movimento dos planetas e assim por diante. Agora preste atenção. A lei por si só, ela pode fazer alguma coisa? Hã? Respondam para mim. Uma lei por si só pode fazer alguma coisa? Não, né? Não, Não. não pode. Então alguém tem que obedecer à lei. E alguém tem que promulgar essa lei, certo? Então veja como que as pessoas na antiguidade, elas eram sábias. Uma coisa que às vezes a gente não é. A gente acha que o povo antigo era tudo meio bobão, né? Homem da caverna, né? Como a gente pinta por aí. Mas olha quanta sabedoria eles têm. Então, eles sabiam que existiam leis porque existiam regras, certo? Agora, se existiam leis, existiam regras, alguém tinha que ter determinado essas leis. Então, conhecer que Deus colocou essas leis, ou seja, uma pessoa colocou essas leis, era uma forma de saber que Deus existia. Entende? Então, era uma forma de temer a Deus, embora não tivessem visto Deus.
Então, é uma dedução que você vai fazendo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou ateu, mas o ateísmo normalmente não nasce com a pessoa. O ateísmo, ele vem depois por uma rebeldia da pessoa. Ou a pessoa se revoltou contra a religião, ou contra as situações da vida dela, né? E assim por diante. Então, não é natural a pessoa romper com Deus assim, como se já nascesse uma pedra bruta. Por quê? Porque o homem, à medida que ele vai observando as situações, ele vê que tem regras. Até uma criança, né? Ela vê que ela cai, que ela se machuca, aí ela já vai criando as próprias regras para ela se manter em equilíbrio, né? Então, é um aprendizado natural. E hoje a gente está vendo o contrário do natural. O que é o contrário do natural? As pessoas querendo quebrar regras, né? E acha que isso não traz consequências, né? E se você, como eu estava falando para o meu sobrinho hoje, se você não gostar da lei da gravidade, não gosta da lei da gravidade, odeio a lei da gravidade, e pular de cima de um prédio, você vai morrer igual, gostando ou não gostando. Não é porque você não gosta de uma coisa que ela vai mudar, certo? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E que as circunstâncias sigam a sua vontade, não é isso. Por isso que a gente tem que aprender, né, a temer a Deus e saber qual é a regra e saber como viver com aquela regra, né, para a gente não se prejudicar, tá certo? Eu não gosto das ondas do mar. Eu odeio as ondas do mar. Aí eu vou lá tomar banho na praia, né, e morro afogado. Quer dizer, adiantou a minha opinião? Não. Tá certo? E considerai como os mares e os rios juntos cumprem suas tarefas. Observai como os mares e os rios juntos cumprem suas obras, e não mudam nem abandonam a sua palavra. Então, olha só, na sabedoria deles, dos antigos, né, no caso Enoque aqui, já sabia que tinha tido uma palavra ordenada para que as leis tivessem cumprimento. Como que eles chegaram a essa ideia? Por quê? Porque o homem sempre precisa de uma ordem para cumprir uma tarefa. Então, ele concluiu que uma palavra também foi dada para que os seres, né, o caso, os astros, os planetas, as estrelas, os mares, os rios, as estações, cumprissem as suas regras. Entendeu? Como que foi a dedução do Enoque, né? Porque até então, né, Enoque não tinha sido arrebatado, ido ao céu, né? Então ele vai contar mais para frente. Tá bom? Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. E vejam como os mares e os rios de igual forma cumprem e não trocam suas tarefas segundo os mandamentos deles. Então, irmãos, uma coisa que a gente tem que ensinar para uma criança é o seguinte: nós estamos num mundo que contém regras. Se você deixar uma criança absoluta sem obedecer regras, além de você estar colocando a criança em risco, em perigo, você está defraudando essa criança, fazendo ela se tornar uma pessoa corrupta. Por quê? Porque quem não cumpre regras, certamente vai se corromper. E, além do que, vai se tornar soberbo, né? Vai se exaltar sobre as outras pessoas. E isso não agrada a Deus, porque a soberba é um dos pecados, assim, é como se fosse um sapo fedorento na presença de Deus. Sapo já é uma coisa nojenta, né? Fedorento, podre, entendeu? Você só imagina como que Deus, o que Deus sente quando ele vê a soberba. Por quê? Porque ele não suporta a soberba, não suporta. Né? Onde que foi? Estava aqui, desci demais, né? Mares e os rios. Então, vamos lá. Já li essa parte, né? Dos mares e dos rios, né? Então, vamos aqui. Agora vem a maldição do ímpio e a glória do justo. É uma outra parte que Enoque está falando. Então, terminou aquele assunto e vai começar outro assunto. Após a exortação de Enoque pelo exemplo da natureza, ele aponta os pecados cometidos pelos anjos caídos e pelos ímpios, tá? Então, uma coisa assim, existe a influência dos maus espíritos, dos anjos caídos hoje? Né? Existe, por quê? Porque os filhos dos anjos
foram mortos, seus espíritos ficaram vagando sobre a terra. Então a gente sabe que todos os espíritos maus que atormentam os homens são esses espíritos desta época, tá? Agora, o que que acontece? A gente pode, vamos dizer assim, se justificar por meio desses espíritos? Opa! A gente pode se justificar por meio dos espíritos, dizer assim, olha, a culpa é dos espíritos que me atormentam. Não. Por quê? Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio e o direito de recusar. Então, o direito de recusa é um direito que até Deus obedece, não, respeita, né? Por quê? Porque se você não quiser algo, Deus não vai insistir com você. E Satanás, quando você deixa definido para o mal que você rejeita aquilo, ele também, vamos dizer assim, ele vai procurar outro tipo de tentação. Mas aquela ele sabe que ele não adianta vir, entendeu? Então vamos lá. Mas vós não perseverastes, nem observastes a lei do Senhor. Não perseverastes, né? Observastes a lei do Senhor. Mas transgrediste e falaste palavras orgulhosas e más, com vossa boca impura contra a majestade. Vós de coração endurecido não tereis paz. Então veja só. Se a gente colocar no tempo Enoque, qual será a lei que o Senhor deu? Né? Porque Moisés ainda não existia, né? Então, se você pegar no livro de Gênesis até chegar em Enoque, né, você vê que algumas leis já foram dadas, né? Quando Caim matou Abel, já teve aquela lei, não matarás, né? E Noé também recebeu um código de leis, certo? Você pode ver que depois que Noé sai da arca, ele faz um sacrifício lá, o Senhor diz algumas regras para ele cumprir, né? Então, enquanto o mal não era tão grande na Terra, as leis, o número de leis é menor, certo? À medida que o mal vai prosperando, né, ou progredindo na Terra, as leis aumentam, certo? Agora vejam só, hoje na Terra, assim, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, existe lei do trânsito, né? Existe todo tipo de lei para poder você não transgredir e não cometer uma coisa errada, um pecado, no caso, né? Porque no trânsito também está preservando a vida. Então, veja só, quanto mais pecado, mais lei. Entenda essa regra. Então, as pessoas dizem assim, a sociedade está evoluindo. Será que a sociedade está evoluindo? Por quê? Porque nós temos muito mais leis do que a gente tinha antigamente. Então, não está evoluindo, porque o pecado está aumentando. E a outra coisa assim, né? As leis que estão aparecendo, todas elas são justas? Não. Por quê? Porque hoje os políticos, os reis, os governantes estão criando leis em seu favor, em detrimento das pessoas. Então, elas não são justas. Então, aí você já percebe que mesmo que o homem saiba que existem leis e que precisa obedecer, ele já sabe disso, mas aí ele cria uma outra forma de corrupção. Então, veja só, a corrupção, ela sempre acompanha o ser humano. Você supera uma situação, daqui a pouco, alguma coisa está querendo corromper você por um outro caminho, sabe? E isso é constante nessa terra enquanto nós estivermos vivos. Então, por isso que a palavra de Deus manda a gente vigiar e orar. Por quê? Para não cair em tentação. Porque o que será a tentação? Uma nova forma que o inimigo vai criar para você cair. Tá certo? Como eu acabei de falar, ele não vai mais usar a velha forma, porque ele já foi derrotado naquele ponto, então ele vai usar uma outra forma. Então vamos lá. Mas vós não perseverastes, né? Mas vós mudastes as suas obras, olha lá, mudastes as suas obras, que eu acabei de falar, e não cumprisse as mitzvot, né? Os mandamentos de Yah. Esse não aqui eu não gosto não, porque essa tradução aqui não está boa não, é Yehová, tá? Até aqui, Yah
Se você disser que o nome de Deus é Yah, tá certo. Até Yah tá bom. Porque tem um salmo que diz, ou é um profeta que diz, o seu nome será Yah. Porque Yehová é o nome de Deus. Yah é uma forma mais, assim, respeitosa, né, de falar. Mas esse é esse outro pedaço aqui não, tá? Mas vós pecais contra ele, contra a sua grandeza, com grandes e duras palavras, certo? Então, a gente vê que o contexto que está dizendo que as pessoas tinham má sorte, entre aspas, né? Por quê? Porque não observavam as leis, vinham as consequências da natureza, certo? E blasfemavam, entendeu? Vamos ver aqui, fazer um exemplo. Vamos supor que ele está falando das leis do sol, da lua, dos tempos das colheitas. Digamos que alguém tentou plantar milho, né, numa época errada, e a colheita não deu, certo? Então, o que a pessoa vai falar? Blasfêmia. Agora, por quê? Culpa de Deus? Não, ela não entende a lei, não obedece à lei, não segue, e aí depois fica revoltada. É o que acontece hoje também. Então, para Enoque falar que as estrelas no céu, que os astros cumpriam as suas leis, ele estava falando para os anjos, né, para os anjos rebeldes. E para nós aqui na Terra, falando que existem as estações, os rios, e todos os mandamentos dos mares e tudo, e os homens não cumpriam, então, sinal que a consequência disso era o quê? Situações ruins. E por isso eles blasfemavam, né? Então, olha só, por que a blasfêmia está junto com o orgulho? Porque ele acha que a lei tem que seguir ele, e não ele seguir a lei, entende? Olha lá, palavras orgulhosas, e consequências são blasfêmias. Entendeu a sequência aí? Muito interessante, né? Bom, vamos lá. Mas tu resistes impacientemente, ó, a pessoa não tem paciência, fruto do Espírito, não cumpre os mandamentos, obediência, fruto do Espírito, mas transgride e calunia, né? Fica falando mal de Deus. E malditas são as palavras em tua boca, poluída contra a sua majestade. Né? Então, Enoque aqui está ressaltando a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, a bondade de Deus, porque ele criou as coisas para nós, ele não criou para ele. Deus não precisava do sol, da lua, das estrelas, nem das estações do ano. Ele criou para nós. E ele criou para nós para testemunhar o amor dele para os anjos. Né? Porque vocês viram lá que o versículo dá uma ideia de que os anjos também observavam essas coisas. Mas vós que trocam suas tarefas, olha lá o que eu acabei de falar, tá vendo? Até parece que né? Trocam suas tarefas, ó. Faz uma coisa fora de hora, né? Não cumpre sua palavra, e em troca transgrediste e ultrajaste a grandeza. Altivos e dolorosos de vossa boca impura, duros de coração, não haverá paz para vós. Olha, irmãos, uma coisa que eu vou avisar vocês. Se vocês têm parente cartomante, parente que consulta búzio, parente que consulta qualquer uma dessas feitiçarias, orem para que Deus dê arrependimento e salvação. Sabe por quê? Tem uma passagem em um dos profetas, que eu não me lembro qual que é, talvez seja Isaías, depois eu procuro, que fala que as pessoas que participam de necromancia, de todas essas coisas, quando começarem as pragas, quando começarem as trombetas, vão blasfemar. Porque não tem o Espírito de Deus, vão blasfemar contra Deus. Entendeu? Então, aí pronto, chegou a hora do juízo, a pessoa blasfemou, não se arrependeu, não se humilhou, era a última chance. Entendeu? Por causa disso, amaldiçoeis vossos dias, ó, tá vendo? E os anos das vossas vidas destruireis, e a eterna maldição aumentará, e não recebereis misericórdia. Ó vós de coração duro, não encontrareis shalom, paz. Portanto, seus dias te amaldiçoarão, e os seus anos de tua vida perecerão. Quer falar alguma coisa, irmã? Pode falar. Levantou a O mão aí. irmão Roberto deixou uma mensagem lá pro irmão. É? Vamos ver, então. Ô, irmão, aperte. Professor, eu ainda estou aprendendo a mexer com o Meet. Não consigo lhe ouvir. Ô, meu pai do céu.
que a gente faz? Vamos dizer para ele lá, apertar, onde que é? Tem um fonezinho de ouvido aí, quem tiver pelo celular, tem um fone de ouvido bem no topo. Aqui, ó, quem tiver pelo celular do lado direito, no canto. Isso. Manda lá, veja do lado direito, em cima, né? Celular. Veja do lado direito em cima do seu celular. Aperte o fone, né? Alto-falante. Alto-falantezinho. Ver se ele consegue agora, né? Então, o resultado é não encontrar paz. Não é isso? Portanto, seus dias te amaldiçoarão. Então, aqui ele está falando que até os próprios dias te amaldiçoarão. Porque essa é uma expressão, né? Quer dizer que as consequências virão com as próprias atitudes, não precisa nem Deus fazer nada, né? E nos anos de tua vida perecerão, ó. Não perecer, a abominação perpétua se multiplicará e não obterás misericórdia. Por quê? Porque já houve uma blasfêmia, né, irmão? Né? Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Aí vocês vão ver que depois ele vai direcionar essa palavra já de exortação para os anjos caídos e os ímpios mesmo, né? E até, parece até com o anticristo, pela maneira como ele fala. Por isso amaldiçoarão vossos dias e os anos de vossa vida se perderão, mas os anos de vossa destruição se multiplicarão com maldição eterna e não haverá misericórdia nem paz para vós. Ó, todos os 4 versículos têm o mesmo sentido, mas quando a gente troca uma palavra, ó, alguém conseguiu aí? A irmã Sabrina? Ó, então quando você troca uma palavra numa tradução, olha só como faz diferença enorme, ó. A vossa vida se perderão, é diferente, ó. Ó, vossa vida destruireis e perecerão. Ó. Essas 2 palavras parecem mais fortes, ó. Destruireis e perecerão do que perderão. Porque assim, quando você perde uma coisa, você ainda pode achar. Mas uma coisa destruída, às vezes, não pode reconstruir. E uma coisa perecida também. Tá vendo? Por isso que é importante a gente prestar atenção nas palavras. Aqueles dias transformareis vossos nomes em uma maldição eterna para todos os justos. Então, o que aconteceu? Ó, como ele está falando para os anjos, né? Hoje em dia, o que são esses anjos caídos? Nomes de espíritos maus, né? De demônios, maldição eterna. Né? Naqueles dias vós fareis vossos nomes, maldição permanente de todos os justos. Nestes dias tu resignas a tua paz com a eterna maldição de todos os justos e os pecadores perpetuamente te abominarão. E ele fala no singular aqui como se fosse específico para um deles. Né? Depois a gente vai ver. Nestes dias vossos nomes significarão maldição eterna para todos os justos, e em vós serão malditos todos os malditos, e por vós jurarão todos os pecadores e malvados. Né? Esta tradição está muito ruim e contraditória. Eu coloquei aqui esse comentário. Agora vamos lá. Para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e herdarão a terra, né? Então você veja que está muito parecido com Salmos e muito parecido com as bem-aventuranças, e herdarão a terra. Mas para vós ímpios haverá maldição. Eles te abominarão com tudo que não é divino. E então a sabedoria se dará aos eleitos, ó, e viverão. E não pecarão mais, nem por esquecimento, né, da lei, nem por orgulho, né, de querer ultrapassar a lei. Mas sim, em troca, os que sejam sábios serão humildes. Né? Então, irmãos, o que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer verdadeiramente o seu lugar, nem acima e nem abaixo. Se você se reconhecer acima, você está sendo orgulhoso. Se você se reconhecer abaixo, você está fingindo uma humildade. Entendeu? Então, quando Jesus falou assim, eu sou o pão da vida, né? O Senhor Jesus foi sempre humilde, né? Mas como ele disse assim, eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida, ele estava se arrogando? Não. Ele é
Entendeu? Ele é. Se ele não fosse, aí ele estaria se arrogando. Percebeu? Todo o Evangelho de João está cheio de declarações de Jesus sobre si mesmo. É o Evangelho onde Jesus faz mais declaração sobre si mesmo. E ele foi humilde em tudo. Por quê? Ele sabia quem ele era. E nós temos que saber quem nós somos. Por quê? Porque para a gente não ser ultrajado. Então, a nossa identidade precisa ser resgatada em Cristo. Né? A gente saber que nós somos filhos de Deus, eleitos de Deus, amados por Deus, abençoados por Deus, né? Tá bom? Mas devemos obediência e temor. Os eleitos possuirão luz. Olha só. Olha que revelador esse versículo. Essa luz, ela é espiritual e material também, ó. Alegria e paz herdarão a terra. Não transgredirão mais. Ó, tá vendo? O pecado será extinto. Nem pecarão o resto da sua vida. Nem morrerão pelo castigo ou pela ira divina, mas sim contemplarão o número dos dias de sua vida. Hein? Então veja que tudo que a gente vai ver na palavra de Deus sobre o futuro, sobre a vida eterna, Enoque já tinha dito antes. Tá? É muito interessante. Mas tu que não és santo, serás amaldiçoado. A sua vida será aumentada em paz. Aqui já tem. Mas aqui, ó, já tem uma contradição aqui, deve ter perdido alguma coisa aqui, porque aqui será aumentada em paz e seus anos de regozijo serão multiplicados em eterna alegria por todos os anos da vossa vida. Então, eu deixei esse versículo separado por causa disso. Porque aqui ele está falando que não é santo será amaldiçoado, mas aqui é para o santo, né? Com certeza, né? Não vai se contradizer. Então, a gente encontra, às vezes, defeito nas traduções, né? E por isso que o livro de Enoque ele não foi para o cânon, né? Eu acredito que por causa disso, né? Então, a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência e não repetirão transgressão. Aí aqui eu já abandonei os 4 versículos, né? Já comecei a abandonar e comecei a colocar um só. É porque depois eu vi que dava para usar uma só, né? E não condenarão todo o período de suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre em toda a duração de sua existência. Então, irmãos, a questão aqui do fogo eterno, do inferno, dessas coisas, ela está implícita, né? Está implícita aqui, ó, maldição eterna, né? Não tereis paz. Então, uma pessoa que... Bom, então as coisas foram se revelando aos poucos, não? Eles não condenarão todo o período de suas vidas. Bom, isso eu já li, né? Agora vem a parte dos rebeldes dentre os sentinelas. Tá? Então, nós começamos 8h30, um pouquinho mais tarde, nós somos 9h30, mas vamos continuar mais um pouco, tá bom? O relato da rebelião dos sentinelas começa de forma muito semelhante ao relato de Gênesis 6, né? Contudo, alguns detalhes a mais são acrescentados, tais como os nomes dos anjos transgressores, como também sua quantidade e local de descida. Veja só, irmãos, quando ele fala que eram sentinelas, o que você entende? Vigilantes, sentinelas. Que eles tinham uma tarefa a cumprir, certo? Ninguém coloca um sentinela para não fazer nada. Então, o que eles deveriam fazer a respeito de nós? Se eles eram os nossos sentinelas, os nossos vigilantes. Cuidar da humanidade, né? Impedir que ela pecasse, que ela caísse em pecado. Não é isso? Tá? Agora, lembra lá de Isaías 14, onde fala assim, tu eras querubim ungido, querubim da guarda. Então, olha só. Se ele tinha que guardar, ele tinha que guardar a humanidade de não pecar. Não é isso? Isaías 14? Como caíste dos céus, tu que dizia no teu coração, foste cortado por terra. Ou será que é Ezequiel que fala, tu eras querubim da guarda?
Se alguém souber, me ajude. Que tem Ezequiel 28, né? 28. Querubins ungido para cobrir. 28:14. Ó, tu eras querubim ungido para cobrir. Cobrir e guardar. Algumas traduções dizem guardar. Então, veja só. Olha só como tem muita semelhança a tarefa dos sentinelas com a tarefa que Satanás tinha, né? Então, ó, rebelião dos sentinelas, vigilantes. Então, eles tinham que impedir a humanidade de se corromper. E, no entanto, foram eles que se corromperam e corromperam o restante com isso. Então, hoje em dia, vamos pensar assim, né? Nós temos as leis, os homens na Terra, um policial, por exemplo, né? Um policial é como um sentinela, né? Se ele for lá para o meio do morro, do tráfico de drogas, negociar com os traficantes, ao invés de ele estar impedindo o crime, ele está induzindo o crime, sendo ele responsável pela justiça e pela ordem, né? Então, veja só como que é pior o pecado de quem tem uma tarefa já designada do que aquele pecado do outro, que é ignorante, vamos dizer assim, né? Que está seguindo a coisa. Não que pecado não seja punido, né? Todos são punidos, mas eu quero dizer assim, a grande responsabilidade de quem está na eminência de um poder, né? Ou seja, cuidando de algo, né? Então, no sentido assim que a gente fala, a gente diz assim, quem estiver levantando a mão pode falar. Pode levar, Tá lá, falar. Ah, tá lá Ezequiel 28, 14 e 16, querubim da guarda ungido. Ô, irmã, eu dei permissão para você entrar e nem vi que você tinha entrado, senão eu tinha saudado você, irmã, me perdoa. Ai, paciência, Jesus, tudo bom? Então, 28:14, exatamente. Então, veja só, quando a pessoa vê um policial se corrompendo, a gente diz assim, que ele é pior do que o bandido, né? Porque o bandido, vamos dizer assim, nasceu na favela, ensinaram errado para ele, né? Às vezes, se ele vem a se converter, tudo bem. Então, é a mesma coisa para nós, irmãos. A gente que conhece a palavra de Deus, nós somos colocados também como sentinelas, como pessoas que guardam pela justiça nessa terra. E nós somos o sal, né? O sal da terra. Então, se o sal perdeu o seu sabor, nada mais serve ser pisado pelos homens. Então, esse é algo que nós temos que preservar. Mesmo porque o que dá para entender pela palavra de Deus, que aqueles santos que forem eleitos, né, que vão substituir esses anjos caídos, a igreja vai substituir, né, a noiva do Cordeiro vai substituir, tá certo? Então, mais uma razão para a gente prestar atenção nisso. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, então, primeiro os filhos dos homens se multiplicaram, e depois nasceram filhas elegantes e belas, certo? Quando os anjos, os filhos dos céus, olha, tá vendo aqui, ó. Aí o pessoal fala assim, não, foram os filhos de Sete que casaram com as filhas de Caim e geraram lá aquele problema. Irmão, se Deus tivesse que mandar dilúvio na terra por causa de casamento errado, a terra já tinha sido destruída umas 100 milhões de vezes. Então, olha, está bem claro aqui, ó, quando os anjos, os filhos dos céus, viram-na e enamoraram-se dela, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós esposas da progenie dos homens. Está bem claro, ó. Se está falando progenie dos homens, é porque eles não eram da progenie dos homens, e geremos filhos. Agora, veja só, o juízo de Deus, né, foi justo com eles. Por quê? Prestem bem atenção à ideia que está por detrás. Se eu sou um vigilante, certo? Não sou da raça humana, tenho que cuidar da raça humana. Eu venho para a Terra para gerar filho. O que eu estou pretendendo fazer? Uma raça que obedeça da forma como eu quero. E não que obedeça a Deus, entendeu? Então, a má intenção estava nisso, ó. Certo? Então, seu líder Samiasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor na realização desse negócio. Então, aqui tem um está persuadindo o outro, né? Que é uma palavra de persuasão. Eu estou com medo que você não vai recusar fazer isso. E que só sofrerei por tal grave crime. Ó. Poxa, se era um crime, né? Eles não eram sentinelas,
Se era um crime, o que eles tinham que fazer um crime? Né? Tá certo? Mas eles responderam, eles disseram, nós todos juramos, e amarraram-se por muitos juramentos que não nos mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então, algo já tinha sido projetado, o coração deles já estavam corrompidos, só faltava consumar a obra. Percebeu? Então, alguma coisa já estava acontecendo na região celestiais. Então, eu entendo que Satanás já tinha caído, porque isso aqui é uma outra queda, uma outra etapa, né? Então, eles juraram todos juntos e todos se amarraram, uniram por mútuo juramento. Todos seus números eram 200, então foram 200 que participaram disso aí. Só que aqui eles vão se multiplicar, né? Com os filhos deles e assim por diante, e aí vai ter muitos espíritos aí, que são os espíritos imundos. Os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do Monte Hermon. Então, aqui, ó, eu coloquei um mapa do Monte Hermon, ó, esse aqui, ó. Por isso que agora o estudo está bem assim, eu faço comentário e coloco a figura, tá? Então, glória a Deus por isso. Né? Nós vamos ver aqui quem que é o Monte Hermon, tá bom? E o local que ele fica. Opa, pera um pouquinho. Eu até coloquei, eu coloquei mais para frente, o local que ele fica, tá? Geograficamente falando. Certo? É que eu tô? Bom, aqui está o nome, né? Os bruxos da bruxaria hoje, eles invocam esses anjos aqui, tá? Eu vi um documentário de um mágico, né? Que ele delatava, né? Eu não sei se ele tinha se convertido, eu só sei que para fazer determinadas mágicas, eles invocavam anjos, né? E os poderes dos anjos que estavam aí nessa escuridão das trevas, para fazer mágicas tenebrosas. Isso eu vi um vídeo. E eu salvo sempre esses vídeos assim, que são muito assim, eu salvo, deve ter em algum lugar no meu HD. Só que eu tenho que achar. Entendeu? Então, show de mágica é um negócio que deixa você perturbado. Eu fico perturbado. Por quê? Você não consegue descobrir o truque, você sai enganado, né? E você desconfia de qualquer coisa que você entenda por certo. Porque ele quebra a regra do certo, né? Do coelho, não sai uma cartola, é um coelho de uma cartola, né? Entendeu? Então, eles todos juntos juraram e todos se amarraram e uniram por muito juramento. Bom, seu irmão de Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon. Aí aqui tem um comentário, né? Ardis nos dias de Jared, né? Então, nos dias de Jared, esse monte se chamava Ardis. Depois ele passou a se chamar Monte Hermon, deriva o seu nome de hebreu Herem, ou seja, uma maldição. Então, na época de Jared, ele se chamava Monte Ardis, e depois passou a se chamar Monte Hermon. Ainda hoje é Monte Hermon lá em Israel, tá? Certo? Onde é que eu estava? Aqui, né? Ah, aquele monte foi chamado Hermon porque eles tinham jurado sobre eles e amarrados por mútuo juramento. Então, maldição, juramento, né, é o que parece que tá. Esses são os nomes dos seus chefes. Samiasa, que era seu líder, Araquiba, Ramiel, Cucabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, tá certo? Não vou ler todos eles aqui, tá bom? Fica sabendo aí que tinha esse grupo de líderes. Esses líderes, eles eram chefes de outros anjos. Parece que cada um deles chefiava 50 anjos, tá? E aí, veja como é interessante quando Jesus falou assim, que o inferno, né, o lago de fogo, para Satanás e seus anjos. Então, por que Satanás tinha anjos? Porque ele chefiava, certo? E ele, além de se corromper, derrubou os que estavam com ele, sendo chefiados por ele. Eram os prefeitos dos 200 anjos. Ó, tá vendo? Essa turma aqui, ó, dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parece que dá 20 aí, não sei se contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Então, para chefiar 200, cada um estava chefiando 10, né? É o versículo 11, uma das traduções, que os 200 eram chefes dos demais que desceram, porém só são contados 200. Então, Monte Hermon é uma montanha localizada na porção terminal sul da cordilheira do Antilíbano, na fronteira do Líbano com a Síria. Tá? Neste versículo, Enoque relata que os anjos caídos começaram a abordar as filhas dos homens e tomar para si esposas. Com o nascimento dos gigantes, na verdade a palavra gigantes é giborins, tá? Que está escrito lá no hebraico ou no aramaico. Aí, aqui, gigantes foi uma tradução adaptada para nós, né? Então, esses varões aqui, esses giborins, eles têm muita força e são de grande estatura. Eles começaram a devorar toda espécie de animais, até homens, para se alimentarem, tá? Então, veja que em Salmos, tem um salmo que diz assim, que os ímpios devoram o nosso povo como se fosse pão. Vocês já viram esse salmo? A irmã Michele já viu? A irmã Denise já viu? Veja aí qual que é o versículo. Pai, é o Salmos 14, versículo 4. Acaso não Isso, acaso não entenderam todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? isso. Tá vendo? Então, de onde saiu esse versículo aí? Desse povo aqui, ó, que devoravam o homem para se alimentar. Tá bom? Ó, comiam animais, né, homens e toda espécie. Então, o que aconteceu? Essa mistura das raças, né, vamos chamar assim, né, criou esse ser que tinha essa inquietação, porque a carne deles era inquieta, né, e com essa inquietação eles não se satisfaziam com os alimentos naturais, né, que Deus tinha dado para o homem, né? Então eles não se satisfaziam, tinham que entrar nessa daí. Tá? Agora, existe um texto em aramaico que tem uma lista, né, de nomes diferentes, tá? Alguns nomes se parecem. Então, aqui vamos contar só para a gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de novo. O que é engraçado é que alguns têm uma terminação "ya" e outros têm uma terminação "el". É como se houvesse aí algum tipo de categoria diferente, né? El a gente sabe que é o nome de Deus, né? Elohim, El. Tá certo? 14, né? Verso... É o 14. Isso, 14, Verso 4. verso 4. Obrigado. Tá vendo, irmãos? Guardem aí. Tá? Essa palavra não está à toa aí, não. Então, tomaram eles esposas, cada um escolhendo por si mesmo, né? Cada um foi, né, segundo seu próprio gosto, as quais eles começaram a abordar, com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes árvores. Veja só, as mulheres, elas vão ser culpadas. Por quê? Porque elas poderiam resistir a eles, né? E elas não resistiram, então caíram na situação. As mulheres conceberam e geraram gigantes. Aqui o 18 está falando o quê? O texto grego varia consideravelmente do etíope nessa parte, né? O escrito grego acrescenta a esta seção. E as mulheres, geraram a eles, né, as sentinelas, 3 raças. Os gigantes trouxeram alguns, dizem, mataram os nefilins, e os nefilins mataram os Eliudes, que são seres excepcionais em ambos capacidade e maldade. E eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro de Jubileus. Tá? Então, aqui ele está dizendo que houve 3 raças, né? Os gigantes, os nefilins e os Eliudes. Né? Eu não sei se essas 3 raças descendem dessas categorias aqui, ó. Tem uns que terminam com A, outros que terminam com El. Talvez cada categoria de anjos gerou um tipo de raça. E aí eles começaram uns guerrear entre outros, né? E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era 30 cúbitos. Um cúbito é o mesmo de côvado, né? Então dá
mais ou menos, ó, cúbitos é 50 centímetros, então dá mais ou menos 15 metros. Tá? Então, pensa aí num cara de ter 15 metros, né? Os maiores jogadores de basquete chegam a 2,5 metros. Tá? Tem um gigante aí que chega a 3 metros, mas 15 metros, né? 5 vezes 3, né? 5 vezes mais isso. Tá bom? Eles devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los, tá bom? E eles voltaram-se contra os homens, né? Claro, porque os homens não conseguiam alimentar eles, aí eles ficavam revoltados. Aí, agora vamos comer vocês, a fim de devorá-los. Então tá correto. E começaram a ferir os pássaros, né? Comeram os homens, agora vão comer os pássaros, os animais, os répteis, os peixes, né? Um depois do outro para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Isso aqui é mais uma expressão, é uma expressão de linguagem, né? Uma figura de linguagem. Então a terra, como é que ela reprovou, né? Exatamente porque as coisas ruins começaram a perturbar a ordem da terra. Né? A terra já não era a mesma, né? Então começou a acontecer uma reação na terra, né? A respeito disso. Desequilíbrio ecológico, sei lá, né? Então aqui eu guardei essa foto para vocês terem uma ideia da proporção da cabeça do gigante, que eu achei aqui, eu não sei. Algumas fotos, irmãos, são esculturas feitas baseadas nas histórias. Outros são fotos de crânios achados. Só que os crânios que eles acham, ou os esqueletos, eles destroem ou escondem, tá? Aí, quando você vai falar de gigantes na internet, fala, você é da teoria da conspiração, você acredita que a Terra é plana, não sei o quê, não sei o quê, e aí começam a malhar a gente. O que acontece? Por quê? Porque vai contra a teoria da evolução, né? Vai contra a teoria da evolução. Então, deixa eu chamar para vocês aqui um slide, para vocês verem uma coisa interessante aqui. Ó. Vou colocar um slide para vocês saberem responder essas questões quando forem perguntados por alguém que fala assim. Mas isso é... Ó, vou colocar uns slides aqui. Vou apresentar aqui. Deixa eu apresentar, tá bom? 2 minutinhos que já vai chegando a apresentação aí. Estão vendo aí, né? Deixa eu ir passando aqui, né? Senão eu vou... Opa, vou dar para frente. Onde é que estou? Oh, meu Deus, onde é que está a apresentação? Aqui. Tá vendo aí, né? Olha só o tamanho. Então, existe registro desses gigantes. Não é uma mentira, tá? Está aí na pedra. Então, Deus é tão maravilhoso que deixou numa pedra para ninguém fazer. A natureza, de vez em quando, ela gosta de esculpir essas coisas, sabe? A natureza, ela fez isso aqui, foi uma erosão. Não, o que é isso, irmão? Não existe isso. Olha lá. Certo? Aí fala assim, não, mas isso aqui foi o seguinte, aqui foi um cara, na antiguidade, que ele queria fazer uma escultura aí, ele pegou, não tinha nada que fazer, né? As pessoas dão sempre uma desculpa. Não tinha nada que fazer, fala, eu vou desenhar um pé aqui nessa pedra. Pegou uma outra pedra, uma ferramenta e começou a esculpir uma pedra. Tá bom. Então, esse esqueleto aqui, de onde veio? Esse esqueleto aqui, ó, um homem normal e um gigante. Então o outro esculpiu o esqueleto. Bom, então, sempre assim, sempre tem uma desculpa, tá? Olha o tamanho desse aqui. Isso está em museu, tá? Está em museu. Só que em quais museus? Em alguns museus do mundo. Não é os grandes museus mais famosos, mas são museus. Esse aqui está no Peru, no Chile, aqui parece. Não me lembro exatamente esse daqui, mas esse aqui parece que está no Chile. Então, irmãos, assim, você fica dizendo uma coisa e a pessoa fica dizendo outra porque não quer acreditar. Problema seu. Quando Jesus vier, você entende tudo, tá bom? Olha lá a escala deles.
né? Olha o homem normalzinho aqui embaixo, certo? Tá? Ó, os cartagos, segundo essa figura aqui, ó, os cartagos que viveram do ano 200 a 600 antes de Cristo. Olha o tamanho dos caras. Valência, tá? E hoje, na internet, tem até fotos, né? Procure aí a Tartária. Pesquise na internet Tartária, vocês vão ver fotos de gigantes modernos, tá? Tem também os índios da Patagônia. Isso, os índios da Patagônia, que são gigantes também. Ó, Turquia, no finais dos anos 50, eles tinham 4 metros, povo da Turquia. Maximus Trax César, de Roma, ele tinha 2 metros e 59. Aqui está em polegadas e aqui está em metros. Golias. Oh, Golias não era tão grande assim, não, era 2,74. Não, aqui deve ser outro Golias, final do século XI? Não, deve ser outro Golias. O rei Og de Deuteronômio, 3 metros e 96. Canton de Lucerna, na França, 1577, 5 metros e 94. França, Valência, 1456, 7 metros e 7. Aí você vai assim, as pessoas, né, são politicamente corretas, elas gostam de que você fale só coisas lindas, bonitas e maravilhosas. O mundo não é tão perverso, a realidade não é tão dura, e as histórias não são tão mirabolantes, né? Só que a gente vê que a realidade, o mundo é perverso, né? A realidade é mais dura que você pensa, e as histórias são mais fantásticas do que os filmes do Spielberg, né? Olha só essa cabeça aqui, ó. Isso aqui é de humano? Olha que tem uma crista aqui, ó. Olha essa fronte aqui. A minha filha que sabe o nome desses ossos aí. Esses ossos das têmporas aqui. Tá bom? Olha só, 2 camadas de dente, ó. 2 camadas de dente. Tá bom? Olha só esse fêmur aqui, ó. Foi encontrado por esse senhorzinho aqui. Olha só. Tem uns que eles fazem de escultura. Eu nem vou confiar nesse aqui, porque esse aqui pode ser uma escultura, mas existiram esses seres aqui, né? Que são os cíclopes, que só tem um olho no meio da testa. Olha só isso aqui, ó. Sereia. Então, esses gigantes, eles se misturaram com os homens e com os animais, tá? Sereias existem, não é conto de fada, não. Olha isso aqui numa pedra, encostado numa pedra, ó. Parece uma libélula, né? Um esqueleto. Estranho, né? Olha só isso aqui está no museu, eu tirei da foto do museu. Inclusive, essa figura aqui, você conseguia ver ela do tamanho que você quisesse. Eu dei um print screen da tela. Ó. Homem com cavalo. Então, irmãos, eu sou assim. Eu não fico discutindo teoria, eu não fico discutindo nada. Tem 2, 3, 4 provas bem boas. Acabou-se. Encerra o assunto. Problema seu se não acreditar, problema meu que eu estou acreditando. Então, tá bom. Tá certo, irmãos? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver, depois que senão eu vou dar spoiler aqui. Eu não quero dar spoiler. Vamos tirar, não dar spoiler. Entenderam, então, a situação? Como é que funciona? Então é isso. Deixa eu só pegar mais uma outra coisa aqui, que eu acho que dá para comentar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acho que dá para comentar junto com essa parte dos gigantes aqui. Deixa eu colocar aqui, apresentar slides do atual. Deixa eu apresentar o slide. Aí você fala assim, ó. Olha só. Os tipos de crânios que existem
ou que são descobertos, né? Tipos de crânio. Então, esses aqui até podem ser dos filhos dos gigantes, né? Dos filhos dos anjos caídos, tá? Pra vocês terem uma ideia. E olha aqui, ó, preste atenção. Ah, o homem veio do macaco. Tá bom, veio do macaco. Tá, eu entendo você. Tá, vamos lá. Olha o tamanho do homem que veio do macaco em relação ao homem normal. O que você deduz disso? Vale, vamos lá. Alguém entendeu a aula? Deduza para mim. Não é? Ó, o homem que veio do macaco, o gigante Casternal, Meganthropus, tá? Então, os homens que vieram do macaco são o quê? O que eles estão achando, na verdade, são o quê? Ossada dos filhos dos gigantes. Olha lá, inscrições na caverna, o povo pequenininho e o povo grande. Bom? Olha o tamanho desse rei aqui, ó, em relação ao povo. Olha esse aqui com esculpido como se fosse metade serpente, sei lá, metade homem. Olha essa cabeça aqui. Esse aqui é um humano e outra é a mandíbula humana. Bom, tá bom? Ok, irmãos? Então vamos voltar aqui para a aula aqui. Então essa é a ideia que está aqui por detrás, tá certo? As sentinelas rebeldes corrompem o gênero humano. A corrupção cultural do gênero humano aconteceu de várias formas. Tecnologias foram ensinadas aos homens de tal forma que os propósitos de suas vidas foram alterados para um comportamento perverso e violento. Então, veja só. O que eles ensinaram aqui? Ó? Eles ensinaram sortilégios. Né? O que são sortilégios? Aqueles jogos que as pessoas que praticam espiritismo, macumba, essas coisas fazem, búzios, né, cartas, certo? Adivinhar o futuro, com sortilégio. Encantamentos, né, tipo hipnose, certo? Divisão de raízes e árvores, né? Esse daqui, lá na frente, você vai ver que é para provocar aborto, certo? As mulheres aprenderam a fazer alguns chás de raízes de árvores que provocavam aborto. Entendeu? Então é isso que nós vamos ver aqui. Então, nós já vamos terminando aqui, aí vocês podem fazer perguntas. A corrupção cultural de... Bom, além disso, Azaziel, tá? Quando falarem daquele bode que é colocado lá na frente do templo, lá, para impor as mãos e botar ele para morrer, no deserto, que é o sacrifício lá, que acontecia na lei, é esse aqui, ó. Tá? Ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais. Para quê? Para fazer guerra. Então, o pai da guerra na humanidade, ó, esse anjo aqui, ó. Fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes, ornamentos, pinturas, embelezamentos, sobrancelhas e todo tipo de pedras valiosas, toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Então, isso aqui, ó, era para quê? Para causar sedução. Então, o homem, ele não se aproximava mais da mulher por amor, mas por sedução. Certo? Então, ela diz assim, eu não encontro uma pessoa que eu amo. Por quê? Porque a maneira como você se aproximou dela não foi por amor, foi por sedução. A impiedade foi aumentada, a fornicação, olha lá. O cara seduziu a mulher seduziu o cara, vai ter o quê? Fornicação. Certo? Isso. Então, o que vai acontecer? Uma união sem compromisso. Corromperam todos os seus caminhos. A Mazaraca ensinou sortilégios, diversas divisores de raízes, a solução dos sortilégios, quer dizer, como resolver determinados problemas, né, de adivinhação. Baraquial ensinou a observação das estrelas, né, para tentar prever o futuro das pessoas, que seria a astrologia, né. A Kibiel ensinou sinais, certo? Agora, veja só, aqui Deus colocou o sol, as estrelas, com sinais para as coisas determinadas por Deus, e não para as coisas determinadas pessoalmente para a nossa vida, certo?
Então, aqui ele está alterando o que Deus colocou. Daniel ensinou astronomia, que deve ser a mesma coisa, um pouco diferente aqui. Azadriel ensinou o movimento da Lua. Mas tudo isso, assim, tinha coisa verdadeira e tinha coisa enganosa. Só que o propósito era sempre mal, né? É que nem eu pegar uma faca, dar para uma criança e falar assim, ó, quando uma criança te bater, um coleguinha seu te bater, você enfia essa faca. É um propósito mal, certo? Então, o clamor da raça humana chega até os céus. Com o caos instalado na Terra, o clamor dos homens se inicia. O nível de violência e perversidade chega ao limite máximo, necessitando a intervenção divina. O interessante dessa parte do relato de Enoque é que a intercessão pelos homens a Deus é feita pelos 5 anjos principais na forma de uma oração de louvor, exaltação e súplica. Então, irmãos, essa situação de caos vai voltar. Nós vamos viver um momento de grande angústia, onde nós vamos clamar a Deus, como nos dias de Noé, né? Vamos dizer assim, para não falar Enoque, né? E os homens sendo destruídos clamaram em suas vozes, romperam os céus, tá? Então, aqui tem um comentário do verso 20, aqui, ó, falou sobre carne, né? Deixa eu só ler aqui o comentário, verso 20, até aqui, ó. Para comer sua carne um depois do outro. Então, vamos ver aqui. E tem um comentário 21 e 22. Vamos ver aqui. O 21 fala de peitorais e corantes. Então, a carne um depois do outro ou de outra carne, nota, pode referir-se à destruição de uma classe de gigante da outra. Então, eles começaram a se destruir. 21, peitorais, arma de guerra. 22 é corantes, início da sensualidade, sedução e lascívia. Sortilégios, feitiçaria, ação de feiticeiro que pratica magia ou bruxaria. Observadores das estrelas, astrólogos, tá bom? E os homens sendo destruídos clamaram sua voz romper o céu. Então, Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra. Então, era uma grande tribulação, né? Nesse sentido. E toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram ao outro, esta é a voz dos seus clamores. A terra está desprovida de seus filhos, terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Né? Então eles disseram ao Senhor, ó rei, tu és Senhor dos senhores e Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre seja o teu nome santificado e glorificado. Veja que a oração do anjo começa com louvor e adoração a Deus. Reconhecimento daquilo que ele é e exaltação. Igual Daniel. Então, lá em Daniel tem uma receita de como orar. Então, é algo que nós temos que aprender, irmãos. Ó, sempre exaltar o nome do Senhor. Né? Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vê todas as coisas, e nada pode te esconder de ti. Tu viste o que Aziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas são feitas nos céus. Então, aqui, ó, agora, aqui nós temos que ter cuidado com essas interpretações de algumas palavras, né? As coisas secretas que são feitas nos céus, né? Então, essas traduções aqui são perigosas, porque lá no céu não existia essa iniquidade, né? Então, aqui pode ser que alguma coisa esteja errada em relação à tradução. Pode falar, irmã. Sumiu a tela. Sumiu? Faz hora? Faz um tempinho. Ah, por que não falaram? Deixa Falou eu... na mensagem. Ah, meu Deus, me perdoe, então. Eu acho que foi quando eu troquei e não voltei para a anterior. Tá, então vamos lá. Vamos tentar voltar daqui. Pronto, agora apareceu. Eu parei aqui nessa caveira, aqui grande. Aí eu li a parte do sentinela rebelde corrompe o gênero humano. Falei dos peitorais, da fabricação de espelhos, né, da iniquidade, dos sortilégios. Falei da divisão das raízes. Aí eu agora estava falando do clamor da raça humana.
tá? Tem alguém com o microfone ligado aí que está voltando. Desliguem aí, por favor. É a irmã Sabrina. Vou desativar o som dela. Bom, olha, irmã, desativei seu som porque estava aqui. Então, ó. Aí ele fala da voz dos clamores, tá? Ensinou crimes, né? Ele vai descrever todos os pecados desses anjos caídos. Então, irmãos, vamos analisar uma coisa, né? Esses anjos aqui que estão intercedendo diante de Deus, eles não estão na terra, eles estão lá no céu, ouvindo o que está acontecendo na terra e vendo. E o que acontece? É uma outra camada, vamos dizer assim. Aqui na terra estão os anjos que já se materializaram, né? Então, de algum lugar, né, que eles deviam cumprir o seu papel de vigilante, vieram para a terra, tá? Então, os homens começaram a ver os anjos materializados, mas não esses que estão aí intercedendo por eles. É claro que eles estão sabendo do que está acontecendo e por isso começa um clamor, tá? Então, ele fala aqui, ó, tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra. Toda espécie de iniquidade, né? Todo tipo de iniquidade foi ensinado. Tem aberto as coisas secretas e tal. Sameasa também tem ensinado sortilégio para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão agregados contigo, né? Aí aqui tem várias frases que a gente tem que entender o contexto, saber o que ele está tentando dizer, porque senão a gente entra numa situação aqui. Quem que são os agregados contigo? Os homens ou os anjos, né? Para quem tu deste autoridade? Para os homens ou para os anjos? Eles têm ido junto às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. Têm descoberto, né? A palavra sempre descoberto é ensinado, tá? Por quê? Porque naquela época não havia escola com o nome professor e o nome aluno, né? Então a palavra era descoberto. Então por isso que eu coloquei entre parênteses que é ensinado crimes a ela. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Veja o vocabulário. Gerar é uma coisa que existe desde o começo do mundo. Ensinar não, porque ensinar é numa escola, tá? Assim toda a terra tem se enchido de sangue e de iniquidade. Agora vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, né? Então os anjos, eles conseguem ouvir o clamor dos mortos e queixam-se até o portão dos céus. Seus gemidos sobem, nem podem escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes que elas existirem. Então, ó, Deus sabia que isso ia acontecer. Então ele está dizendo que Deus, né, tinha permitido isso, então tinha algum propósito aí de juízo para essa coisa. Tu conheces essas coisas que foram sido feitas por ele. Tu já não falas a nós, o que por conta destas coisas devem fazer contra eles, né? Então, veja, irmãos, os homens que tinham morrido estavam clamando e quem estava sabendo desse clamor eram os anjos. Quando uma pessoa morre, ninguém fica sabendo do clamor delas, tá? Então, a gente tem que entender esse texto aí. Obtém justiça para conosco, traz julgamento para nós do céu, descoberto crimes ou revelado estes sinais, tá? Aí é aí que o Senhor intervém, né? O Altíssimo dá ordem às sentinelas e sentencia as sentinelas rebeldes e seus descendentes. A sentença dos anjos caídos determina o estado em que eles se encontrarão até o final dos tempos, tá? Uma vez que os anjos caídos serão amarrados por 70 gerações, isto equivale a aproximadamente 4.900 anos. Então, você pega 70 gerações, multiplica por 70, que é o tempo de uma geração, 7 vezes 7, 49, dá 4.900 anos. Como a rebeldia dos anjos se deu por volta do ano 1100, desde Adão, né? Então já tinha passado 1.100 anos na época de Enoque. Então podemos concluir que eles serão soltos antes da vinda do Senhor, Jesus, que acontecerá quando completar os seus 1.000 anos determinados pelo Senhor para vir do homem na terra. Então, o que vai acontecer nisso? Né? Aquelas profecias que tem lá os anjos que saem do abismo e tal. Então, essa situação aí. Então, tem uma outra parte, né, que dá a entender que esses anjos, eles ficaram na Terra até um certo tempo e foram presos quando Jesus morreu na cruz, né? No momento que Satanás foi derrotado ali na cruz, os anjos foram
apreendidos. Então, tem que ver qual é o cálculo que dá certo. Porque se você contar a geração como se fosse jubileu, né? 7 vezes 5, 35. 35 mais 1.100 dá 3.500, né? 4.100. Então, aí por volta aí, né, do ano 4.000. Então, a gente não sabe, né, se a conta é feita contando uma geração de 50, como se fosse um jubileu, ou de 70, tá? Então, tem pessoas que interpretam que os anjos foram aprisionados, que eles ainda estavam na terra até a época que Jesus morreu na cruz e aí foi derrotado o inimigo. Então, o Altíssimo, o grande santo, falou, e enviou Uriel ao filho de Lameque, Enoque, né? Enoque é filho de Lameque, dizendo, a ele em meu nome esconde-te, né? Enoque, vai se esconder. Então explicou a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora ensina como ele deve escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael, amarra Azaziel, mãos e pés, lança na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, esse deserto existe, tá? Lançam nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no dia do grande julgamento lança no fogo. Então, ó, tá vendo por que eu separei entre a parte que é a volta de Jesus e a parte que quando é o crucificado? Porque alguns pastores dizem que é na época que Jesus foi crucificado. Pode até ser que, vamos dizer assim, que houve uma separação, né, pelos pecados cometidos. Então, teria que encontrar os versículos chaves para constatar isso. Mas aqui, ó, no dia do julgamento, lança o fogo. É por isso que eu fiz esse cálculo aqui, ó, para dar com os 6.000 anos, tá bom? Restaura a terra, o qual os anjos corromperam, e anuncia a vida a ela para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, suas descendências não perecerão em consequência de todo o segredo pelo qual as sentinelas têm destruído e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos e ensinamentos de Azaziel. Tá? Então vamos parar e pensar nesse versículo. Houve uma consequência sobre a raça humana. Então veja só, Enoque é antes de Noé. Deus só ordena ao homem a comer carne depois de Noé. Você pode perceber que lá em Adão, todas as árvores que dão fruto e toda a semente e tal, é para mantimento para vós. Então, era a ordem de Deus do mandamento, era um mandamento, não matarás, né? Caim matou Abel, não matarás, e comer só árvores, sementes e frutos, né? Vegetais. Então, depois de Noé, você pode ver lá, depois que o Noé oferece um sacrifício, ele dá direito a comer dos animais. Aí depois separa os animais puros e impuros, tá? Parece até que já na época de Noé já tinha essa separação. Depois lá na lei é que se confirma. Então veja só, geneticamente o homem passou por uma alteração. E essa alteração genética faz com que o homem necessite agora de carne e não de vegetais. Hoje em dia tem os veganos, que eles querem só voltar a comer vegetais, né? Mas não dá mais certo, né? Biologicamente, aí, quem entende de biologia, minha filha, entende, parece que não dá mais certo você viver só de vegetais, né? Pode ter problemas de saúde. Então, Deus aqui abriu uma concessão. Por quê? Abriu uma concessão, olha só, pelas palavras que estão ditas aqui, ó. Os homens não perecerão em consequência de todo o segredo. Então, de tudo que eles ensinaram de comportamento errado, né, Deus suspendeu a consequência, né, que poderia dar problemas para o homem. Aí o que vai acontecendo com o homem, né? Vai reduzindo o tempo de vida, mas não matando instantaneamente, certo? Não matando instantaneamente. Agora, vamos dizer assim, pode ser que se eu deixasse de comer carne, eu poderia voltar a viver 400, 500 anos? Não, né? Que já foi uma sentença deliberada. Então, das outras coisas que foram reveladas, né? Deus permitiu
Permitiu. Por quê? Armas foram ensinadas para os homens, então os homens tiveram que aprender a se defender. Né? Então, a partir daí, os homens começaram a carregar armas para se defender. Israel tinha armas para se defender? Tinha. Era pecado usar armas para se defender? Não, porque Deus abriu essa concessão, apesar de quem ensinou, né? Olha lá. Está escrito aqui, ó. Fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Então, veja só. Céus, essas coisas estavam escondidas nos céus. Os anjos, ele tinha espada? Tinha. Ele tinha escudos e armaduras? Tinha. Certo? Então, foram ensinados para a terra. Então, os homens não sabiam fazer espada, não sabiam fazer escudo, nada. Foram ensinados, tá? Aí, Deus poderia imputar agora um pecado sobre eles, né? É que eu estou? Aqui. Não, onde é que eu estava aqui? Aqui, né? Aqui. Então, veja que a medida que Deus tomou, que a gente tem que entender o seguinte: parte das coisas que os anjos ensinaram permaneceram com os homens e não foi imputado pecado pelo uso delas, e parte foi imputado pecado. Então, você veja que lá na lei a questão dos sortilégios, né? A questão do aborto, né? A árvores de raízes para fazer aborto, questão da astrologia, certo? Consultar os mortos. Entenderam? Então, essa cultura, que a gente chama de cultura, é o ensino que acontece nos povos, nações e tribos. É os ensinos que estão lá. Tem ensinos certos, tem ensino errado. Então, todas essas culturas ficaram doentes com o pecado dos anjos. Certo? Então, quando você é um evangelista, que você vai para uma tribo evangelizar, você vai curar essa cultura por meio de Jesus. Então, o que você vai curar? Curar a violência, né? Curar a bruxaria, tirar a bruxaria, né? Curar quer dizer tirar fora, certo? Tirar a violência, a bruxaria, certo? A consulta dos mortos. Então, o papel do evangelho, culturalmente falando, é curar a cultura. Você vai pregar numa tribo, você tem que trazer aquela tribo para o arrependimento desses pecados coletivos, né? Que é feito como um consenso de uma coletividade. Não é um pecado individual só, é um coletivo. Entenderam? Então, aí algumas coisas permanecem? Permanecem. Por exemplo, o uso de facas e espadas e escudos permanecem. Pode até ser que permaneçam outras também. Tá? Então, o uso de remédios, né, de usar ervas para remédios, permanece, mas não para aborto. Tá certo? Então, é por isso que tem que aprender a separar. Por quê? Porque a feitiçaria, que é a farmaquia, que a gente condena, né, não é toda ela, é a parte que é usada para aborto, né, a parte que é usada para enfeitiçar, para te seduzir, né, para embriagar, certo? Plantas que embriagam, que seduzem, e assim por diante. Tá bom? Toda a terra tem se convertido pelos efeitos e ensinamentos de Ezaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. Ó. Tá vendo por que o bode é colocado lá na frente do templo, como o bode Azaziel, né, e se torna o bode expiatório. A Gabriel também o Senhor disse, agora o Senhor fala com Gabriel, vai aos bastardos, que eram os filhos, né, reprovados, aos filhos de fornicação, né, que eram, começou todo tipo de pecado, né, então tinha pecado fora do casamento, filho fora do casamento, destrói os filhos da fornicação, a descendência dos sentinelas, e de entre os homens, traz-os e excita uns contra os outros. Então, ó, aqui foi que começou os sentinelas a destruir os outros. Lembra lá que nós falamos dos Eliúdes, né, dos Nefilins e dos gigantes, né, que eram os Giborins. Então, os Giborins, Eliúdes e Nefilins começaram uns a matar os outros. Então, Gabriel incitou eles uns contra os outros. E também houve destruição dos filhos da fornicação, certo? Os filhos da fornicação, que era o casamento de homens fora do casamento, né?
Faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não serão deles. Eles não vão ter dias longos, né? Na verdade. Pois não terão dias longos, né? Seria uma melhor maneira de traduzir. Eles rogarão a ti, então eles vão suplicar, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles. Aqui, ó, vai ser os sentinelas, né? Pois eles esperam por vida eterna, né? Os sentinelas, eles tinham vida eterna, e os filhos deles esperavam ter vida eterna, e que eles possam viver cada um 500 anos. Aí o que aconteceu? Deus ainda deu um prazo de 500 anos para esses filhos dos sentinelas viverem, até chegar o dia do dilúvio, tá? Porque o dilúvio, ele acontece, ó, eu calculei aqui, 1100, o dilúvio acontece no ano 1500 e pouco, 56, alguma coisa assim. Tá vendo? Tá? Como bate certinho. A Miguel, igualmente, o Senhor disse, vai anunciar e anuncia seus próprios crimes a Samiasa. Então, ele colocou um, né, para Azaziel e outro para Samiasa, um anjo para cada anjo, né? Aí, veja lá. Peraí, só ver quem foi. Rafael, né? Rafael foi tratar com Azaziel, certo? Gabriel, que é Gibor quer dizer varão. Varão foi tratar com os homens, né? Ó, com os homens, preste atenção. Rafael é um anjo de cura, né? De libertação. Foi tratar com os feitiços, né? De Azaziel, tá? E aqui Miguel, né? Foi tratar com Samiasa, certo? Miguel é um anjo de governos, de reinos. Então, foi tratar com alguma decisão de poder, né? Os crimes e os outros que estão com ele, os quais têm associado as mulheres para que se contaminem com toda a impureza. Quando todos seus filhos forem mortos, então ia ser uma sequência de eventos, não ia morrer todos num dia só, certo? Ia acontecer uma sequência. Quando eles virem a perdição dos seus bens amados, né? Então vai acontecendo aos poucos, amarra por 70 gerações debaixo da terra, foi aquilo que eu falei, né? Mesmo até o dia do julgamento, da consumação até o julgamento, cujo efeito dura para sempre, né? O efeito, o resultado do julgamento é para sempre, seja completado. Então veja só, olha aqui eu coloquei, aqui que vale a 4.900 anos. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo, em tormento. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Então, veja só, parece que existe uma categoria de castigos aqui, ó. Ó, preste atenção. Tem um amarrado por 70 gerações, né? Outros que serão levados a um confinamento para sempre, e outros aqui, tá? Até quando sejam completados os julgamentos, e aqui amarrado a consumação de muitas gerações. Destrói as almas viciadas na luxúria, descendência dos sentinelas, né, que estavam viciados na luxúria, por eles tiranizaram a humanidade. Que todo opressor pereça na face da terra, que toda má obra seja destruída. A semente da justiça da retidão apareça e o produtivo torne-se uma bênção. Então, irmãos, o que dá para entender é que até os nossos dias ainda está acontecendo determinados julgamentos, né? Porque as almas viciadas em luxúrias ainda perecem, né? Justiça e retidão são plantadas, né? Então os filhos dos santos darão graça e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período da sua juventude seus sábados serão completados em paz. Talvez aqui tenha até uma ideia de milênio, né? Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, e será totalmente cultivada com árvores cheias de bênçãos, toda árvore de delícia será plantada nela. Eu não sei se isso pode ser depois do dilúvio ou no milênio. Vinhas serão plantadas, a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade, toda semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifica a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo crime, de toda impiedade, de toda impureza que é cometido sobre ela. Extermina-os da terra. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me honrarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e todo sofrimento. E não enviarei novamente de novo sobre ela de geração em geração para sempre. Amém?
Aqueles dias eu abrirei os tesouros de bênçãos que estão nos céus, para eu possa fazê-los descer sobre a terra e sobre os trabalhos e os labores dos homens. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Tá? Bom, então eu vou parar por aqui. Agora eu queria ouvir de vocês os comentários. O que vocês entenderam? Se alguma parte ficou confusa, ou se eu interpretei errado alguma coisa, vocês podem corrigir também. Tá bom? Amém, irmãos? Está aí o texto. Né? E vamos tentar encaixar aqui com as coisas que a gente já conhece da palavra de Deus, né? Questão do julgamento deles, o tempo desse julgamento, né? E assim por diante. Alguém quer falar? 8h30, 9h30, 10h30, 2 horas. Ninguém vai falar nada? Todo mundo foi embora? Só ficaram esse pouquinho de gente? Estamos aqui. O irmão saiu, a irmã Denise saiu, todo mundo saiu, eu nem vi. Estava tão entretido aqui. Então tá. Se vocês não tiverem nada, eu vou parar a gravação.